Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E, irmãos, eu os convido a que abramos as nossas Bíblias em Gênesis 49. Depois de mais de 2 anos de exposições no livro de Gênesis, no culto da noite, nós chegamos hoje à penúltima das mensagens em Gênesis. No domingo que vem nós estaremos terminando essa longa jornada neste livro, o que foi muito abençoador, especialmente para mim. Posso dizer a vocês que foi uma jornada de muita graça, de muito crescimento, muito aprendizado, mergulhar e meditar nas narrativas desse livro, nas grandes verdades que Deus nos trouxe aos corações nesse livro. E hoje nós vamos então ver o capítulo 49, onde nós temos aqui ao mesmo tempo uma poesia e uma bênção profética da parte de Jacó para seus filhos. Nós leremos até o versículo 11 e ao longo da exposição nós continuaremos lendo até o final do capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque fomos feitos teu povo, ó Pai, porque a nós nos foi revelado, ó Deus, as tuas perfeições, o teu ser infinito em perfeições, ó Pai, e nós nos assombramos, ó Deus, com esse privilégio tão grandioso, como este momento agora, o momento solene em que estamos aqui ajuntados como teu povo, reunidos, ó Deus, como povo que se chama pelo teu nome, para em torno da tua palavra que se ergue diante de nós, ó Pai, com o trono de Cristo, que por ela, pela palavra, governa os nossos corações, nos corrigindo, nos confrontando, ó Deus, nos encorajando e animando as nossas almas com o santo evangelho do nosso Salvador, enchendo, ó Deus, os nossos corações de esperança, fazendo-nos olhar para o futuro. Ó Deus, louvado seja o teu nome. E nós te clamamos, ó Pai, que neste momento haja benefício, proveito para as almas dos teus filhos e das tuas filhas. Que, ó Deus, seja o Espírito, pelo poder dele, que nos conduza tanto na exposição, que ela possa ser fiel, e que o mensageiro em suas imperfeições possa desaparecer, e que diante dos olhos, dos ouvidos,
dos corações dos teus filhos e filhas, erga-se a glória do Salvador, erga-se Cristo, o Senhor da palavra, e que o Espírito possa aplicar a revelação dEle, da glória dEle, até o mais profundo dos corações, e que eles possam sair daqui, ó Pai, não como entraram, mas que possam sair daqui animados e transformados, ó Deus, pela Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus, dEle, o nosso Senhor, o amado das nossas almas. É nele que confiamos e pedimos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o ano de 1980 foi um ano bastante agitado. Eu tenho certeza que talvez metade ou a maioria dos presentes aqui de vocês ainda não eram nascidos no ano de 1980. Mas eu já era um menino de 6 para 7 anos. No mês de outubro de 1980, eu completei 7 anos. E naquele ano, Ronald Reagan foi eleito o 40º presidente dos Estados Unidos numa vitória arrebatadora. Um dos melhores governos que os Estados Unidos já tiveram. Naquele ano, a HP lançou o primeiro computador pessoal dela. O Flamengo, o time que vocês sabem que eu torço, venceu o seu primeiro Brasileirão em 1980. Ali eu já começava a entender, já era flamenguista, mas começava a entender a glória e a grandeza de ser flamenguista. Alguns podem questionar isso. O Pittsburgh Steelers venceu o Super Bowl em 1980. Se tornou um dos times da NFL que eu admiro. Hoje eu sou o Kansas Chiefs, mas ainda continuo admirando o Pittsburgh. O Império Contra-Ataca, da trilogia Star Wars, no ano de 1980 se tornou o filme de maior bilheteria. A série Dallas, que talvez alguns saibam do que se trata, arrebatou o público no mundo todo, e em 1980 agitavam as pessoas para que pudesse se imaginar, descobrir, pensar quem tinha atirado em JR. Muito tempo se passou de 1980 para cá, mas parece que foi ontem. Para mim, pelo menos, e para muitos, essa é a sensação. Em 1880 eu era um menino de 6 anos. Hoje eu sou o pai de um menino de 6 anos. E eu quero dizer a vocês que o tempo voa. O tempo passa muito mais rápido do que muitas vezes nós estamos acostumados a pensar. A palavra de Deus, lá em Isaías 40, versículos 6 a 8, compara a vida com a nossa vida com a grama, como algo tão leve como o vapor em Tiago capítulo 4, versículo 14, ou como o salmista nos compara a nossa vida com a respiração no Salmo 39, verso 5. E nós de fato temos muitas informações para sabermos o quanto a vida passa rápido. O problema, meus irmãos, é que embora nós reconheçamos intelectualmente a natureza fugaz da vida, nós vivemos a vida de maneira pouco correspondente com essa crença. Sêneca, um pensador romano, dramaturgo, filósofo e político, ele disse certa vez: estamos sempre reclamando que os nossos dias são poucos e agindo como se eles não tivessem fim. Este é um dos grandes problemas nossos da humanidade. Nós temos consciência de que a vida é curta, mas temos pouca ou nenhuma habilidade para viver em consciência disso, em aplicação disso. Muitos de nós estão mais entusiasmados com as coisas que pouco importam ou que nada importam para a eternidade, ao ponto de que o Matthew Henry, ele disse uma vez que deve ser a tarefa de todos os dias nos preparar para o último dia. Era isso que deveríamos estar ocupados em entender e em pensar. Martinho Lutero entendeu isso. E tendo entendido isso, ele declarou uma vez, dizendo que há 2 dias no meu calendário: o hoje e aquele dia do juízo, do julgamento. Então, honestamente,
se nós pararmos hoje, agora, neste momento para pensar, nós talvez estejamos assustados com o fato de que a nossa vida não tem sido uma vida de consciência daquele dia, do último dia, do dia do julgamento. Seja o dia da nossa morte, quando morremos e estamos diante da eternidade, aguardando o dia do juízo, ou naquele santo dia em que o Senhor voltará e diante dele nós estaremos diante do santo tribunal, do santo juiz. O texto de Gênesis 49, ele é um texto que nos fornece um alerta contundente, preciso, sobre contemplar a nossa vida presente e futura. Esse texto, meus irmãos, é dos textos mais preciosos da Escritura e nos ajudar quanto a isso, a fazer como Lutero e definir no nosso calendário apenas 2 dias, o hoje e aquele dia em que estaremos diante do Senhor. É precisamente esse o esforço do testamento feito aqui por Jacó aos seus filhos, para que os seus filhos pudessem entender isso, pudessem ter este último legado importante de seu pai. Nos primeiros 28 versículos, ele vai apresentar o seu testamento, e ele vai mostrar-nos coisas aqui de maneira que seremos capazes de ver como ele, Jacó, deu as suas últimas palavras a seus 12 filhos, e todas elas num tom revelacional, de maneira que pudesse fazê-los dar valor ao hoje e àquele dia. Todos os 12 filhos de Jacó, independentemente de sua fidelidade, eles aqui têm um futuro com Deus, e eles são abençoados por Deus. Mas apenas os filhos fiéis, eles terão uma herança na terra. A lição para nós será muito clara. As ações dos crentes determinam suas bênçãos futuras na economia de Deus. Além disso, as escolhas dos crentes que eles fazem hoje, afetarão seus descendentes nas gerações futuras. Ou seja, aquilo que nós fazemos hoje atingirá os nossos filhos amanhã. Vejam comigo novamente os versículos 1 e 2. Aqui nós temos a abertura desse texto e desta grande cena que é o testamento de Jacó. Ele diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Jacó está aqui clamando a atenção dos filhos. Ele está enfatizando aqui, por 2 vezes nestes 2 versículos, a importância do que ele está prestes a dizer. Ele acentua no final do verso 1 sobre o que há de vos acontecer nos dias vindouros. O que Jacó começa fazendo? Ele começa fazendo, meus irmãos, com que a atenção de seus filhos esteja com ele, e que os seus olhos, os olhos dos seus filhos, sejam colocados para verem o futuro. Os olhos desses rapazes, destes homens agora, serão projetados para o futuro. Ele está colocando algo aqui para os seus filhos, que deve ser colocado em muitos aspectos, como a imagem do dia em que o crente estará diante de Cristo, como juiz de toda a terra. É como se Jacó colocasse uma pergunta não só para os seus filhos, mas para todos quantos estão aqui lendo o seu testamento. Você está vivendo para esse dia que está por vir? Esta é a indagação por trás das ênfases e da importância que Jacó quer colocar naquilo que ele vai dizer a cada um dos seus filhos. As obras de um crente durante esta vida, meus irmãos, determinam significativamente a extensão da bênção divina a ele e a seus descendentes no futuro. E por isso todos nós deveríamos estar vivendo e fazendo escolhas e praticando ações
segundo esta preocupação, segundo o entendimento de que os nossos olhos devem estar sempre postos no futuro. Em outras ocasiões nós já temos falado sobre isso aqui, de que nós somos o povo do futuro. Nós somos o povo que olha para o futuro e que vive a vida presente com base neste olhar para o futuro. O que nós lemos aqui na sequência, elas não são palavras aleatórias, não são pensamentos espontâneos de um moribundo. Mas é preciso que nós tenhamos consciência, na veemência destes 2 versículos de abertura, que as palavras de Jacó, elas foram cuidadosamente preparadas por ele, para ser ditas a seus filhos. Por isso ele enfatiza a eles a necessidade de atenção, e de se dar a devida importância àquilo que ele vai passar a dizer aqui. Aqui Jacó está convertido em um poeta-profeta, porque ao mesmo tempo em que ele vai apresentar estas palavras e o seu testamento de maneira poética, ele também está revelando a cada um dos seus filhos os dias vindouros, o futuro deles. Os objetivos das palavras são claros. Ele quer revelar esse futuro. Ele também quer que estas palavras sirvam a eles e a todas as gerações posteriores como uma advertência contra o pecado. Em terceiro lugar, para nos motivar uma vida piedosa. E em quarto lugar, para prenunciar a vida e o ministério de Jesus, o Messias de sua família e de todo o povo de Deus. Vejamos a primeira sessão, dos versos 3 até o 7, onde ele irá abordar os seus 3 filhos mais velhos. E ao abordar os seus 3 filhos mais velhos, Jacó irá deserdá-los por sua infidelidade. Vejam o que dizem os versículos. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O primeiro dos filhos aqui a ser confrontado por Jacó é exatamente o primogênito, seu filho mais velho. E aqui, ao confrontá-lo, Jacó está deixando uma mensagem para todas as gerações de cristãos, todas as gerações do povo de Deus e para nós nesta noite, para que nós possamos aprender, meus irmãos, que as paixões descontroladas, elas não somente nos levam à ruína pessoal, mas nos levam à ruína familiar. E Jacó começa com Rúben, um homem que nestes versículos aqui está sendo exposto não apenas como primogênito, aquele que deveria ser o líder da família, o novo patriarca, e aquele que deveria ter uma dupla parte na herança de seu pai, mas que está sendo nos apresentado aqui como um homem descontrolado como a água. O que significa este homem aqui que está sendo no seu descontrole, no seu descontrole comparado com a água? Eu creio que a maioria de vocês esteja familiarizado com o termo tromba d'água. E com as notícias que frequentemente aqui na nossa região a gente tem, de acidentes trágicos, terríveis, que acontecem, por exemplo, na Chapada, nas cachoeiras da Chapada, ou de regiões aqui como a de Pirinópolis e Corumbá, que tem também muitas cachoeiras. Do nada, uma massa enorme de água descontrolada, chamada de tromba d'água, vem sobre banhistas nessas regiões, nesses lugares de cachoeira, e ali acaba por ceifar a vida de alguns, acidentar outros. É algo que em época de chuvas e nesses lugares preocupam muitas pessoas, porque elas vêm simplesmente do nada e numa quantidade incontrolável, não há como você conseguir nadar. Recentemente, dos últimos desses casos que vimos, havia um rapaz que fazia trilha
ali na região da Chapada, e que era um atleta, exímio nadador, e que não sobreviveu. A namorada dele, que não era tão boa nadadora quanto ele, sobreviveu e ele não. Então, com esta figura da natureza aqui, Rubem está sendo comparado. O seu descontrole, meus irmãos, diante dessa figura, dessa metáfora, pode ser entendido como revelando, significando um homem imprudente ou destrutivo. A imagem que é nos apresentada como água aqui também fora de controle, poderia ser aprofundada como água fervilhando, para nos mostrar a imagem da luxúria fervente. Ou seja, um homem sem freio, descontrolado. Poderíamos dizer que Rubem está sendo descrito em selvageria e fraqueza, sendo descrito como um homem cuja vida é indisciplinada. E ele, por conta disso, por conta dos pecados do passado, que são referidos aqui através do fato dele cedendo à tentação sexual da luxúria, ele ter se deitado com uma das mulheres de seu pai. O filho mais velho, o primogênito, aquele que deveria ser o líder futuro da família, o novo patriarca, aquele que prioritariamente deveria defender a honra de seu pai, foi aquele que descontroladamente profanou o leito e a honra de seu pai. E por causa dos seus pecados do passado, nós vemos ele agora sendo desqualificado para a bênção do futuro. O descontrole desse homem o destruiu. Rubem, logo depois da morte de Raquel, ele deitou-se com uma das servas de Raquel, a mãe de seus irmãos Dan e Naftali, conforme nós encontramos lá em Gênesis 35, versículo 22. Isso aqui, este episódio de pecado de descontrole, aconteceu em torno de 40 anos antes do que está aqui sendo narrado por Moisés. E isso o marcou, ao ponto de fazer-se retirar dele a bênção da primogenitura, que lhe conferia tanto uma posição de liderança, quanto o privilégio de uma herança dobrada, de 2 porções da herança. É inevitável, meus irmãos, que ao observar Rubem, nós não nos lembremos de Davi. Bem depois de Rubem, o rei Davi também pagou um preço terrível por uma noite de prazer. Para você ver o que o descontrole, a imprudência são capazes de gerar, são capazes de produzir na vida, até mesmo de alguém regenerado e contado como parte do povo de Deus. Até mesmo um crente como Davi e como Rubem, por conta de descontrole, por conta de não conseguir ter domínio próprio, um domínio das suas emoções e dos seus sentimentos, numa única noite de prazer, poderá ser capaz de trazer sobre a sua vida ruína, desgraça, tragédia. E é isso que nós estamos sendo alertados aqui. Moisés está dizendo a nós nesta noite que todo o potencial do mundo não o beneficiará se você não desenvolver autocontrole, domínio próprio. Vejam que as palavras usadas por Jacó colocam este rapaz como alguém excelente, mas excelente em altivez que agora não mais será excelente. Ou seja, a falta de controle fez com que alguém talentoso, cheio de dons, fosse a ruína. Pode ser preeminente em dignidade e poder, mas com o descontrole, é apenas uma questão de tempo até seu potencial ser varrido por uma torrente de luxúria. Isso nos faz lembrar que grandes dons nada valem sem piedade. Quem não se lembra da frase do tio do Homem-Aranha, do tio do Peter Parker, o tio Ben, para ele, quando ele diz: grandes poderes exigem, requerem grandes responsabilidades. Esta é uma variante, digamos,
um pouquinho menos elaborada do que aquilo que nós estamos encontrando aqui nas Escrituras. Melhor do que aplicar o fato de que poderes ou dons ou talentos exigem responsabilidade, é nós dizermos que dons e talentos não valem de nada sem piedade, sem autocontrole, sem domínio próprio. É isso que Rubens está nos ensinando. Ele é uma ilustração aqui para nós precisa de que a paixão da luxúria descontrolada leva à ruína. E a profecia de Jacó foi fiel, ela se cumpriu. Porque os rubenitas, meus queridos, eles nunca produziram depois dali um líder para Israel. Números 23 diz que eles não entraram na terra prometida. Eles construíram locais de adoração não autorizados, conforme Josué 22. E depois dali, a tribo não produziu nenhum homem significativo, nenhum juiz, nenhum rei, nenhum profeta. O comportamento de um indivíduo afeta o destino dos seus descendentes. Os rubenitas ficaram marcados pelo descontrole como característica daquele que era o pai da tribo. É isso que muitas vezes nós legamos aos nossos filhos. Nós legamos a eles como cultura familiar, pecados socialmente compartilhados. E damos a eles, as descendências, as nossas pechas. Foi isso que aconteceu aqui. Jacó então passa, nos versos seguintes, a outros 2 filhos. Versículos de 5 a 7, ele trata com Simeão e Levi. E ele diz que eles são irmãos, mas não se referindo apenas ao fato de que eles são irmãos biológicos. O que Jacó quer dizer quando diz que eles são irmãos, é dizendo, olha, vocês são iguais. Tramaram uma vingança contra os siquemitas, por causa do estupro da irmã praticado pelo príncipe de Siquém. E lá, vocês se lembram, eles foram ardilosos, eles foram manipuladores, eles usaram a aliança da circuncisão, que deveria ser um canal de bênção para as nações, como um meio de enganar para depois eles massacrarem aqueles homens de Siquém. E Jacó, ele deixa claro com suas palavras que ele se distancia desta maquinação, traição, e ele inclusive pronuncia uma maldição sobre a ira desses 2 filhos. Porque, segundo o texto, eles nos ensinam aqui que a ira descontrolada também leva à ruína. Assim como o descontrole da luxúria, o descontrole da ira também produzirá em nós, em nossas famílias, em nossos descendentes, ruína, tragédia. Mais uma vez é curioso lembrar que, mesmo depois de 40 anos, Jacó não está caracterizando os filhos como se eles tivessem sido iracundos. Veja que o texto não está dizendo aí, amaldiçoada seja a raiva deles, porque era feroz, e a ira deles porque era cruel. Ele está dizendo que é hoje, presente, ele está dizendo no tempo lá, feroz e cruel. Ou seja, eles ainda eram homens assim. Meus irmãos, a ira resulta em destruição sem sentido de pessoas e propriedades. Pense nas famílias que estes homens aqui arruinaram ao assassinar os seus pais. Eles promoveram destruição, aqui fala sobre os touros, os bois que foram mortos. Eles produziram um desperdício sem sentido, até mesmo retirando alimentos que poderiam prover aquelas crianças órfãs. É isso que a ira faz, ela gera terra arrasada, ela cria ambientes de destruição. A palavra destacada no verso 6 sobre vontade própria, indica que esses 2 homens, eles faziam o que lhes agradava. Eles não se preocupavam com os sentimentos de ninguém, exceto com os seus próprios sentimentos. A maior parte da ira vem daí, vem do egoísmo. É algo do tipo, eu não consegui do meu jeito e eu exijo os meus direitos. Esses rapazes estavam mais preocupados
com o fato de eles terem se sentido agredidos com o estupro da irmã, do que com a própria dor da irmã. Foi o que muito mais motivou a sua vingança. E esse tipo de ira fere a todos, todos em volta, inclusive o próprio iracundo. É uma percepção que nem todo iracundo consegue ao longo do tempo entender e perceber que ele não apenas atinge duramente a todos à sua volta, mas ele machuca-se a si mesmo. E Jacó está se distanciando deles. Ele profetiza que eles serão dispersos e espalhados em Israel. Olha o que o texto diz, meus irmãos. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja a sua ira, o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Eles foram dispersos e espalhados. Simeão herdou terras espalhadas por todo o território de Judá. A tribo de Levi se tornou uma tribo de sacerdotes, mas sacerdotes que não tinham herança. Estavam espalhados pelo resto das terras tribais, sem eles próprios serem donos de nenhuma terra. Agora eu repito, mesmo tendo sofrido perdas por causa dos seus pecados, por serem crentes, por serem eleitos, da família eleita, as profecias de Jacó sobre eles ainda eram uma bênção. Eles mantiveram um lugar na família eleita, e isso é suficiente para definir uma bênção. Eles desfrutaram dos benefícios das promessas de Deus como herdeiros de Jacó. Não foram expulsos do povo, mas perderam bênçãos temporais, perderam a terra, perderam lugar de destaque e de posição como líderes de Israel. Ao rebaixar Rúben, nós precisamos entender o que Jacó está fazendo aqui. Ele está salvando Israel de uma liderança imprudente, nociva. Da mesma maneira, ao amaldiçoar a crueldade de Simeão e Levi, ele a restringiu. Ele fez com que essa crueldade ela fosse restringida e que eles não assumissem uma posição de liderança tal que eles pudessem fazer com que este pecado se transformasse em domínio, e um domínio cruel sobre o povo. Então há uma disciplina aqui importante para o povo todo. Agora, meus irmãos, uma coisa importante de dizermos é que estes dois pecados, a luxúria e a ira, são os dois pecados contra os quais os homens mais lutam. E ambos os pecados, eles podem, segundo o relato do nosso texto, serem transmitidos de geração em geração. Eu me lembro de ver algumas pessoas iracundas numa percepção, autopercepção totalmente falha, errada, dizendo mais ou menos assim: não, porque eu não levo desaforo para casa, a ira vista como virtude. Ou eu me orgulho na minha sinceridade, eu falo logo na lata. Ignoram instruções bíblicas como falar a verdade em amor, entender que a Escritura não ampara os sincericidas, que são na verdade mal educados, iracundos, grosseiros. Mas tem pessoas entre nós, inclusive, entre os crentes, que acham que a ira na verdade deles é uma virtude. Meus irmãos, tanto a luxúria, o descontrole quanto a ira são aqui colocados como pecados que serão reproduzidos. Os nossos filhos desde pequenos, eles vão aprender facilmente do nosso descontrole, da nossa ira. Você pode prestar atenção que pais iracundos muito rapidamente desenvolvem filhos iracundos.
E a ira acaba se tornando, em muitos lugares, uma cultura familiar. E Moisés está nos deixando claro com essa narrativa o quanto isso pode destruir uma tribo inteira, uma família inteira. Por exemplo, Moisés mesmo, o que nos escreve o livro de Gênesis. Moisés, ele é um descendente de Levi. E quais foram, meus irmãos, os problemas enfrentados por Moisés no seu trabalho e na sua liderança? O que impediu Moisés, por exemplo, de começar logo o seu trabalho? Fazendo com que ele tivesse que ficar 40 anos no deserto. E depois de entrar na terra prometida, o povo de Deus, ele não poder entrar. O que fez com que ele se atrapalhasse tanto? A ira. Ele que era da tribo de Levi. Ele ficou tomado de ira e assassinou o egípcio que estava ali maltratando os hebreus, e por conta disso, teve que fugir para o deserto e ali ficar por 40 anos. Depois a ira novamente entrou em ação, e tendo Deus orientado que ele falasse com a rocha, ele, cheio de ira, ele bateu com força na rocha. E por esse pecado, Deus impediu Moisés de entrar em Canaã. Moisés era filho de Levi. A lição aqui, meus irmãos, é clara. As nossas ações, elas determinam as nossas bênçãos futuras na economia de Deus. E as escolhas que fazemos hoje, elas afetarão os nossos descendentes nas gerações vindouras. Levi afetou o próprio Moisés, que nos escreve o texto. E veja bem, repito isso porque é muito importante. Mesmo que estejamos seguros em Cristo, ainda haverá consequências para as nossas ações, para os nossos pecados. E precisamos nos lembrar disso o tempo todo. E é importante aqui em nosso texto que Jacó ele confronte os filhos finalmente. Porque vocês se lembram que Jacó era um homem passivo, de uma liderança fraca, frágil. Mas em seus últimos dias, ele avança. Ele é um outro pai. E ele aqui está nos modelando algo muito importante, meus queridos. Nós, como pais, devemos apresentar aos nossos filhos os seus pecados, confrontá-los. A nossa cultura, a nossa sociedade é contra isso. Ela está presa à ideia de autoestima. Ela diz que nós devemos evitar dizer ou fazer o que prejudica o senso de valor de alguém. Mas o que estamos também aprendendo aqui como pais é que nós precisamos disciplinar os nossos filhos, sendo para eles como que um espelho, para que eles possam ver-se através das nossas palavras, como aqui Jacó está fazendo com seus filhos. Talvez você hoje esteja olhando para os seus filhos e pensando assim, falta aí talvez alguns quilômetros, algumas caminhadas na vida para que ele seja um demôniozinho. Ele é só um menino danado. Olha só, não espere. Não espere você no seu julgamento considerar o seu filho um demônio. Fale hoje com ele sobre os seus pecados. Mas fale amorosamente. Perceba que as palavras de Jacó aqui, elas são cuidadosas, elas são bem elaboradas. Elas têm um método de disciplina do nosso Deus. Jacó está expressando aos seus filhos a dureza do pecado na vida deles e as consequências com amor. Nós também precisamos, da mesma maneira, lidar com os nossos filhos, disciplinando-os em amor, expondo-os aos seus pecados e aos perigos deles, sejam de maneira eterna, sejam de maneiras temporais. E evitar que assim os nossos filhos cresçam em seus pecados ao ponto de se tornarem uma ameaça para a sociedade. Mas então Jacó lhe chama o outro grupo de filhos. E agora, na segunda sessão, a partir do verso 13, ele vai falar com os 7 filhos aceitáveis, recebendo estes filhos responsabilidades. Nestes 10 versículos, do 13 ao 21 e no 27,
Jacó ele vai compartilhar palavras breves com esses outros filhos. Fiel às qualidades poéticas do nosso texto, estas imagens dos filhos são aqui, na maioria dos casos, um jogo de palavra com o próprio nome do filho. O tema central que vai unir as palavras dadas a esses 7 filhos, a esses outros filhos, a esses 7, é o tema da prosperidade. Vejam o verso 13. Zebulon, um nome que as crianças adoram. Quando a gente lê esse texto para eles, essa sonoridade é bastante agradável ao ouvido das crianças. E ele diz: Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Meus irmãos, Zebulon adiante terá essa profecia cumprida, e eles irão obter o território entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia. Vai ser uma área comercial próspera, e os territórios de fato se estenderão do mar até as fronteiras com Sidom no outro mar, o Mediterrâneo. Uma região de grande prosperidade, rota de caravanas para a Mesopotâmia, para o Egito. Todo esse tráfego comercial passava por esse território. Então, a fidelidade de Zebulon foi premiada de maneira temporal. A prosperidade para a tribo de Zebulon. Nos versículos 14 a 15, nós vemos ele se dirigindo a Issacar. Ele diz: Issacar é jumento de flores, de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho, serviu. Issacar aqui, nas palavras de Jacó, de maneira poética, lúdica até, é apresentado como aquele que tem gosto pelo campo, pelas atividades agrícolas, e de fato isso se cumpriu. Issacar, a tribo de Issacar preferiu a vida agrícola à vida de supremacia política entre as tribos. É interessante porque o texto ele mostra virtudes aparentemente contraditórias, porque diz que Issacar era forte e capaz, mas ao mesmo tempo diz que também era passivo e até preguiçoso. Isso é muito comum, de fato, em relação àqueles que lidam na roça, e eu fico à vontade para dizer isso porque eu cresci lá. Os meus primeiros anos foi neste ambiente. E de fato, todos aqueles que têm um pouquinho da roça dentro de si, e acreditem naquela frase, você tira o sujeito da roça, mas não tira a roça de dentro do sujeito, tá? Lá de fato há uma exigência de força e há força, mas todo aquele que gosta do campo, gosta um pouquinho da coisa da preguiça, né? Não é à toa que tem uma música do Vitor e Léo, Vida Boa, o sapo caiu na lagoa, falando do quanto aqueles que estão no campo também são achegados a um pouquinho de ócio, a um pouquinho de preguiça. E isso era a característica de Issacar. Em contraste com Judá, que subjugou seus inimigos como leão, Issacar se submeteu como servo dos cananeus. Eles não apenas queriam viver das coisas do campo, mas também queriam produzir do campo para outros, e foi o que acabou acontecendo com Issacar, e esta profecia também se cumpriu. Nos versículos de 16 a 18, Jacó se dirige a Dan. Ele diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. É interessante porque as primeiras palavras de Jacó aqui apontam para aquilo que de fato se tornou para Dan, que seria juiz, uma tribo de juízes em Israel. Por exemplo, parte desse cumprimento acontece durante o julgamento de Sansão. Mas as vitórias de Dan também beneficiaram Israel, todo Israel. No entanto,
também houve falha, houve pecado. Essa tribo é reconhecida como uma tribo que levou a idolatria ao meio do povo de Israel e acabou se tornando tão conhecida por isso, que se tornou um centro de idolatria no meio de Israel. Por isso que Jacó, ele compara Adão a uma serpente, aqui no verso 17. E isso também acaba por ter relação com o texto lá de Gênesis 3,15, quando é dito que a serpente morderia o calcanhar daquele, a semente, o Redentor prometido por Deus. Mas com a certeza de que o Messias finalmente esmagaria a cabeça da serpente e traria salvação sobre o povo de Deus. Então era natural aqui, nessa breve afirmação de Jacó, entender porque que no verso 18 ele exclama: espera o Senhor a tua salvação. Em última análise, meus irmãos, ele está entendendo aqui que os nossos próprios pecados foram aquilo que feriu o calcanhar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós lemos ou nos aprofundamos de alguma maneira sobre a humilhação do Redentor, o seu sofrimento, e somos nutridos por algum tipo de incômodo e de raiva dos judeus, porque nós achamos que os judeus foram quem mataram o Salvador, ou atacamos o diabo, porque reputamos ao diabo o sofrimento do Redentor. Mas assim como Dan e seus pecados e sua idolatria, eu e você ferimos o nosso Salvador. Foram os nossos pecados que foram lançados sobre ele. Foi a ira de Deus por cada uma das nossas ofensas, não apenas pelas idolatrias de Dan, mas pelas nossas próprias idolatrias todas, que o Senhor foi ferido, machucado e humilhado. Em última análise, então, Jacó ele sabe que o futuro da nação de Israel não depende de seus 12 filhos, mas sim do próprio Deus, o Senhor da salvação, que um dia enviaria o libertador, que receberia em si todas essas feridas destes muitos pecados que existem até mesmo no meio do povo de Deus. Nos versículos de 19 a 21, ele vai falar então palavras muito breves aos 3 próximos filhos. Verso 19, ele se dirige a Gade, e ele diz: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Veja que a tribo de Gade está sendo referida como uma tribo lutadora, tenaz, e que seria vitoriosa sobre todos os exércitos estrangeiros que enfrentassem. É o que, por exemplo, Jeremias 49, verso 1, também ressona a respeito do nosso texto aqui. Verso 20, Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. As terras mais férteis de Israel se cumpriram, como sendo as terras de Azer em Canaã. Verso 21, Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Esta tribo produziu, meus irmãos, os oradores mais eloquentes, a literatura mais bela de Israel. Nós vamos encontrar como descendente da tribo de Naftali, a famosa Débora, a juíza Débora, que compôs um belo poema de triunfo militar, lá em Juízes capítulo 5, versículos de 1 a 31. Junto com a terra de Zebulon, o território de Naftali também era próximo ao mar da Galileia, região onde outro de belas palavras ministrou, ensinou, como Mateus 4, versículos de 15 a 16 nos falam, sobre o ministério de ensino do Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, nós podemos dizer que as palavras mais belas e vivificantes que nasceram, que brotaram, que surgiram da cultura de Naftali, encontraram a sua melhor expressão, a expressão mais perfeita, no Salvador, no Senhor Jesus. Jacó, ele então chega ao 7º filho, Benjamim, e ele nos surpreende quando ele afirma que o menor aqui da sua ninhada é um lobo voraz.
que pela manhã ele devora a presa e à noite ele divide o seu despojo. A tribo de Benjamim acabou por ter uma reputação de ser feroz e agressiva, como diz Juízes capítulos 19 a 21. Produziu guerreiros, muitos guerreiros na história de Israel. Dentre eles, Eude, Saul, Jonatas e muitos outros. E demonstrou um caráter de guerreiro entre todas as tribos, o mais acentuado. É interessante, meus irmãos, porque aqui eu queria me permitir fazer uma gracinha com vocês. Quem aqui é filho mais novo, sabe o quanto isso forja bem cada um de vocês. Benjamim, ele teve 11 irmãos mais velhos. Então, tendo 11 irmãos mais velhos, e as dificuldades próprias de ter 11 irmãos mais velhos, todos machos, não é difícil imaginar como Benjamim foi forjado um guerreiro tão feroz, um guerreiro tão bravo. Ele se acostumou com seus irmãos mais velhos, aprendeu e se tornou de fato aquilo que era inevitável. Ele se tornou um homem de guerra. Então, Jacó ele aqui lida com estes seus filhos, digamos, intermediários, aqueles que foram fiéis, e todos eles foram abençoados. Mas aqui e acolá, você percebeu que Moisés fez questão de manter na narrativa, e nas palavras de Jacó sendo aqui nos dito, que isso não significava perfeição. A fidelidade destes rapazes não significava ausência de pecado. Só que eram homens mais controlados, eram homens piedosos, mesmo tendo que conviver e lutar contra o pecado. E por isso eles foram grandemente abençoados. Mas a terceira seção do nosso texto, dos versículos de 8 a 12, 22 a 26, nos trazem aqui os dois filhos de um patamar acima de Jacó, mais fiéis. E eles, por serem mais fiéis, em nosso texto, recebem uma responsabilidade maior. Vejam de 8 a 12 o que o texto diz. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Nós vimos na primeira sessão que os três irmãos mais velhos, os três filhos mais velhos, eles foram deserdados, eles foram desqualificados. Judá era o quarto desses irmãos, destes filhos. E justamente por ser o quarto, então, ele mesmo não sendo exatamente um gigante espiritual, e não sendo desqualificado, ele assume o direito de primogenitura. Por que nós estamos dizendo aqui que ele não era propriamente um gigante espiritual? Porque no passado de Judá também há pecado, e muito pecado. Ele fez lobby para venderem José para obter lucro, em Gênesis 37, 26. Ele se separou do povo da aliança de Deus, em Gênesis 38, 1. Ele andou com homens ímpios, em Gênesis 38, 12. Ele era sexualmente imoral, como vimos em Gênesis 38, 18. Ele falhou em cumprir a sua palavra, a sua nora Tamar, no versículo 26 de Gênesis 38. Um homem cheio de pecado. Então, por que Jacó pronunciou a ele bênção e não desqualificação, como fizera com os outros três? Simplesmente porque também em Gênesis 38, verso 26, nós vemos que ele confessou e ele se arrependeu dos seus pecados. O problema, portanto, meus irmãos, não é apenas o pecado.
mas a resiliência do pecado, a falta de arrependimento, a falta de confissão. Quando nós olhamos para Judá, nós vemos que ele assumiu total responsabilidade pela segurança de Benjamim, em Gênesis 43, versículos 8 a 10. Ou seja, não foi uma confissão e um arrependimento da boca para fora, mas foi um arrependimento com frutos. Ele se ofereceu como substituto de José, lá em Gênesis 44, versículos 18 e seguintes. A bênção de Judá é uma bela imagem aqui da graça de Deus para aqueles que confessam e aqueles que se arrependem dos seus pecados. Judá está aqui, provando da bênção de assumir o posto de primogênito, de ser o líder agora do povo de Deus, de ser o novo patriarca, não porque não houvera pecado, mas porque em relação aos seus pecados, ele foi pronto em confessar e em se arrepender. E é isso que o Evangelho aqui está nos ensinando. Da mesma maneira, Deus quer de você que você experimente o seu perdão. Ele deseja que você comece de novo, se arrependendo, confessando e mudando como Judá mudou. As palavras de Jacó para Judá aqui, elas são poderosas, elas são até surpreendentes. Judá, ele vai ser agora proeminente entre seus irmãos, e o seu nome agora vai receber todo o sentido, porque Judá significa louvor, e o texto está dizendo que eles o elogiarão, o louvarão. Sua mão estaria no pescoço de seus inimigos, diz Jacó aqui. Os seus irmãos se curvarão diante dele. Mas uma coisa que se precisa dizer é que esta profecia e a liderança de Judá não será plenamente realizada em seus dias, mas no futuro. 640 anos depois, nos dias do rei Davi, finalmente a liderança de Judá toma o seu lugar. Aquele que é determinado por Jacó como líder do povo, como primogênito. Porque Saul, nós vimos, não era de Judá. E por isso mesmo que Davi é o escolhido de Deus, porque Deus havia estabelecido a liderança para Judá. Ele deveria colocar o rei sobre Israel, e então finalmente Davi chega a esse posto, significando o cumprimento da liderança de Judá sobre o povo de Israel. Nos versículos de 9 e 10, nós vemos que Judá será a linhagem do Messias. O texto diz que o cetro não se afastará de Judá. Em toda a história de Israel, nós vemos que o reinado começa com Saul, depois vemos Davi e Salomão. E a partir daí vemos que de Davi e Salomão que todos os reis vieram da tribo de Judá. E Mateus capítulo 1, verso 2, afirma que Jesus era da tribo de Judá. Depois de Cristo, não houve reis sobre Israel. Jacó está aqui apontando para Jesus como sendo o governante legítimo. Ele é aquele que não será apenas rei de Israel, mas também rei de todas as nações. Ele é aquele que Apocalipse capítulo 5, verso 5, chama de o leão de Judá. Aqui, nesses versículos, aparece a expressão Siló, seria do hebraico Shilô. Significa literalmente portador de descanso, mas uma palavra que é melhor traduzida como aquele de quem o bastão de governante está nas mãos, ou a quem pertence o governo. Em algumas traduções, é aquele que detém ou que deposita em si todas as coisas. Jacó, ele não está aqui dizendo simplesmente de uma linhagem de reis humanos, mas ele está dizendo que até que venha aquele a quem pertence toda a autoridade real, a tribo de Judá sempre terá um legislador em suas fileiras. Desde o início, o cetro de que não se apartaria da tribo de Judá
tinha um único nome em mente nesta profecia: Jesus, o Rei dos Reis. E meus irmãos, estas palavras a Judá aqui são incríveis, porque elas, mais do que uma simples profecia sobre o povo de Israel, elas são uma expressão de que Deus tem um plano, de que desde Gênesis 1, e não apenas Gênesis 3, Deus tem apontado o seu povo a um Salvador. E nós temos a vantagem, porque nós temos o testemunho adicional da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Mas já aqui em Gênesis, como temos visto, o centro das atenções está em Jesus. Ele é aquele que a humanidade precisa tão desesperadamente. Ele é aquele que os filhos de Jacó precisavam. Isso é o que Deus está preparando para entendermos, para revelar a nós, desde que Ele lançou os fundamentos da terra. Jesus é o fundamento de tudo. Ele é o plano. Ele é tudo que precisamos perceber nessa história toda. E nos versículos 11 e 12, a imagem ela é clara. A tribo de Judá será uma tribo vitoriosa e reinarão sobre os outros. Os seus descendentes serão prósperos, as suas vinhas serão abundantes. Textos posteriores da palavra de Deus vão usar essas imagens aqui, usadas por Moisés na descrição, para falar do reinado do Messias vindouro, como o texto de Isaías 63, de 1 a 6, que prevê a vinda de um rei conquistador, cujas roupas são como as de quem pisa os lagares. Sua roupa carmesim é tão comparada às vestes manchadas de sangue de um guerreiro vitorioso. O próprio texto de Apocalipse também aplica estas imagens aqui, falando do retorno vitorioso de Cristo, onde Ele é o cavaleiro do cavalo branco, que está vestido com uma túnica mergulhada em sangue. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual Ele golpeará as nações. E Ele pisa o lagar do vinho, da fúria, da ira do Deus Todo-Poderoso. É o Evangelho que estão nestas expressões das palavras aqui ditas e profetizadas a Judá. Mas ele ainda fala também a José, nos versículos de 22 a 26. Vejam comigo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos. Meus irmãos, o que é interessante é que aquilo que Rubem tinha direito, como o primogênito, a própria bênção da primogenitura se tornando em liderança do povo, isso foi dado a Judá. Mas a segunda bênção que caberia a Rubem é de ter uma herança dobrada, uma herança de duas partes. Isso é dado a José. José ele recebe aqui uma bênção especialmente abundante. Ele será pai de duas tribos. Nós vimos isso no domingo passado, quando vimos que Manassés e Efraim se tornaram Efraim e Manassés. E essas tribos que levam o nome de seus filhos. Embora José tivesse enfrentado muita oposição, ele passará a receber uma bênção dobrada por parte daquilo que da primogenitura de Rubem lhe é passado. E é importante aqui, meus irmãos, porque a expressão da bênção sobre José e desta bênção de prosperidade que é tão importante aqui, especialmente nos versos 25 e 26, criam para nós aqui um clímax brilhante
para as últimas palavras de Jacó. As bênçãos do futuro, concedidas por Deus, elas superarão em muitas as que José já havia experimentado. Assim como José soube sofrer, soube ser piedoso diante das adversidades, manteve a sua fidelidade em alto nível, Senhor. Aquilo que já foi de enorme bênção sobre ele, bênção temporal, serão bênçãos ainda maiores para a sua descendência. E no versículo 28 nós vemos se completar a expressão desse sentido de bênção aqui. São estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então, neste sentido, nós precisamos entender algo, queridos. Concluindo esta sessão, nós precisamos entender que Deus busca ansiosamente abençoar o seu povo. Mas Ele não nos abençoará igualmente. E a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade, como nós vimos nos ensinos de João, quando expusemos aqui as últimas cartas de João, elas estão atreladas à condição espiritual. Nós não cremos, e isso foi dito naquela ocasião, no falso evangelho da teologia da prosperidade. Mas cremos que não há legitimidade, e não é uma verdadeira bênção quando você prospera economicamente, materialmente, e não prospera de alma. Como vimos, Gaio era um homem de alma próspera. E é esse o ponto fundamental a ser dito sobre não apenas José, mas a sua descendência. Este é um povo que vai unir a prosperidade material com a prosperidade da alma. Este é um povo que saberá lidar com a bênção material vinda das mãos de Deus, porque prioriza a piedade e o entesouramento das coisas eternas acima de todas as outras coisas. E o nosso texto ele termina com a demonstração de que Jacó combate o bom combate, termina a carreira. E como nós já dissemos, apesar de ter uma peregrinação que em muita medida foram más peregrinações, ele soube terminar bem. E os versículos de 29 a 33, eles nos apresentam este bom final de Jacó. Depois lhe ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a respeito desses versículos é que para o homem que teve o seu amor e a sua preferência, e até mesmo a disfunção da sua família ligada à sua grande paixão por Raquel, ele sabe aqui mais uma vez ser o cabeça da aliança. E o nome de Raquel não é mencionado, porque ela não está lá no cemitério de Macpela, naquele cemitério onde estão ali todos os seus, como ele diz. Raquel, vocês se lembram, foi sepultada no caminho. Ela não foi sepultada junto com os demais da aliança. Imagine o quanto foi doloroso para Jacó dizer aos seus filhos que deveriam se prender a um campo, a um cemitério como um símbolo, como uma ligação da aliança, tendo que citar os nomes, inclusive de Lia rejeitada, e não podendo citar o nome de sua amada Raquel. Aqui este homem, ele demonstra a antítese do descontrole de Rúben. E aqui nós vemos um homem
controlado. Aqui nós vemos um homem finalmente estável, como Deus o é. Aqui nós vemos um homem que está tomado em seu coração pela consciência da aliança, e que consegue domar a sua dor, que consegue domar os seus sentimentos, os seus afetos profundos, e manter firme o seu compromisso da aliança. Jacó, ele, mesmo em meio à dor de saber que a sua Raquel não está lá, ele demonstra a sua crença nas promessas da aliança, e ele exige que seus filhos participem do enterro em Macpela. Ele exige que seus filhos estejam envolvidos nesta atividade que os lembrará das promessas da aliança. Ele cita todos da família que estão enterrados lá, mesmo sentindo a dor de não poder o nome de Raquel ser dito entre eles. As promessas da aliança, meus irmãos, elas colocam as nossas vidas em ambas as extremidades dela, no começo e no fim, e nos fornecem ao longo de tudo a substância da nossa confiança, da nossa obediência. Em resumo, Jacó está dizendo aos filhos: olha, somos chamados a confiar no que Deus prometeu. Ele nos chama a obedecer a sua palavra, e elas enquadram o início e o fim das nossas vidas, nos dão a substância, nos orientam no que significa de fato confiar em Deus. E nesse sentido, Jacó está aqui, confiante de que Deus será fiel, de que Deus trará o seu povo para a terra da promessa. Isso nos lembra a postura de muitos homens, de tantos outros que na hora H, no momento difícil, souberam ser homens de fé, souberam ser homens cheios de esperança, a esperança na ressurreição e nas coisas prometidas pelo nosso Salvador em sua volta. Como, por exemplo, Justino o Marte, quando o procônsul romano, prestes a lhe executar, perguntou para ele, que havia ensinado sobre a ressurreição, afirmado na crença da ressurreição, ele disse: Senhor, tu achas que realmente se levantará novamente da sua morte? E Justino Marte respondeu: Senhor, eu não acho, eu não suponho, eu sei disso. Jacó, meus irmãos, é este homem de fé aqui diante de nós. Ele pode não ter sido grande, ele foi inclinado às artes da fraqueza, mas aqui ele é uma grande exibição de como a graça e a fé trabalham em nós. A graça tornou forte um homem fraco. No fim, nós vemos a força da fé de Jacó. A graça transformou o verme Jacó no príncipe Israel. Ele é mais do que um padrão para nós. Ele é um farol de graça para nós. Ele, como alguém que foi alcançado por ela, ele nos anima a crermos que, como ele, em nossas imperfeições, nós também podemos ser transformados por ela. Nós dependemos de Deus ser gracioso conosco e nos fazer perseverar, nos fazer olhar para Jesus, que é o primogênito preeminente. Onde Rúben perdeu a sua primogenitura, Jesus a compartilha com todos os que creem nele. Jesus está acima da ferocidade de Simeão e de Levi, com a sua justa ira contra os líderes religiosos de seu tempo. Ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que se tornou para nós um sacrifício perfeito. Jesus, ele é o leão reinante de Judá, que conquistou todos os seus e os nossos inimigos, o que inclui o pecado e a morte. Jesus, ele é o último refúgio seguro de Zebulon. Ele nos segura na palma da mão e ninguém pode dali nos tirar. Jesus, ele não era preguiçoso ou passivo como Issacar, mas ele se submeteu voluntariamente aos governantes
para que pudesse morrer por nós. Jesus nunca sucumbiu à tentação idólatra, como a tribo de Dan. Ao invés de ser apagado do livro da vida, Jesus ele salva os nomes escritos no seu livro com o seu próprio sangue. Não se trata, meus irmãos, de trazermos os nossos melhores esforços a Deus. O Evangelho nos humilha e aniquila essa maneira de pensar. Simplesmente se trata de saber para onde e para quem nós precisamos correr. E quando nós vamos a Cristo, obediência parece menos com esforço e mais com gratidão. Nossos esforços eles cessam e nós começamos a desfrutar de um verdadeiro descanso, de um lugar seguro. Cristo então se torna o nosso conforto na vida e na morte. Esse é o testamento de Jacó. Este é o Evangelho. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, ó Deus, nos traz o sonoro, o estrondoso convite a nos rendermos à graça de Jesus. E nesta noite, ó Deus, eu te peço que o coração dos Teus filhos e das Tuas filhas estejam rendidos ao leão de Judá, ao Rei dos Reis, ao primogênito preeminente, àquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que cada um dos Teus filhos e Teus filhos, Tuas filhas saiam daqui nesta noite, prontos, ó Deus, a encontrarem lugar de descanso, de deleite, de gratidão, na presença de Jesus, aos seus pés, como o seu Senhor, como o seu Rei, como o seu glorioso e eterno Salvador. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.